Às vezes você pode achar que você está passando por uma grande guerra espiritual, quando na verdade você só está com o corpo cansado, uma mente sobrecarregada e está com uma alma que não teve tempo de descansar. Hoje é sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, não sei quando ele vai ao ar, mas estamos finalizando a semana. Eu não sei você, mas sempre quando chega o final da semana eu me sinto, né, mais cansada por conta de todas as tarefas que foram feitas durante a semana. E essa semana foi uma semana bem preenchida, mas ao mesmo tempo cansativa. Então, eu me peguei no início da semana, eu já estava bem cansada, e eu me peguei no início da semana com alguns pensamentos completamente fora da realidade que eu não teria se eu estivesse no meu momento de alma descansada, sabe? Foram pensamentos que foram completamente contraditórios ao que Deus já estava me falando, ao que eu já estava convicta. E ali foi uma brecha, o cansaço foi uma brecha para o inimigo começar a colocar pensamentos distorcidos na minha mente. Porque existem as brechas, né? E essas brechas, elas podem aparecer de várias formas, gente. E uma delas, e talvez uma onde a maioria de nós, principalmente nós mulheres, a gente esquece de prestar atenção, é nessa questão do cansaço, da exaustão mental. E eu tava pensando sobre isso, né? Isso, se eu não me engano, aconteceu na terça-feira. Eu tava bem cansada, eu não costumo eu sou nutricionista e na minha agenda eu tento colocar dias é, intercalados para eu atender, por conta que quem já conhece minha história sabe que eu tive burnout e algumas questões, né, emocionais, onde a exaustão mental me fez reformular a minha agenda e a minha forma de trabalhar. Então, eu tenho duas vezes atendimentos presenciais e os demais dias são do online. Nessa semana, eu tive que, por algumas questões pessoais e também dos meus pacientes, fazer diferente. Eu atendi 2 dias seguidos, segunda e terça, e foram dias exaustivos para mim. E na terça-feira, eu me vi no final do dia, já na noite, com uma angústia muito grande, né? Com um cansaço mental, principalmente, muito grande. E esse cansaço mental me fez começar no final do dia a ter alguns pensamentos distorcidos e até duvidar das promessas de Deus na minha vida. Promessas essas que estão acontecendo, Deus está movendo na minha vida, mas eu comecei a duvidar dessas promessas, justamente por estar com a mente tão cansada naquele momento. E é isso que acontece quando nós estamos cansadas e sobrecarregadas. É por isso que eu falo tanto aqui sobre sobre esse ponto, né, que Deus trabalha tanto na minha vida, que é administrar melhor a minha rotina para que eu não fique uma mulher cansada e sobrecarregada, que para mim foi muito comum durante muito tempo. E eu parei para analisar isso depois, tanto que na quarta-feira eu resolvi tirar o dia de folga, mas ainda trabalhei, só que de uma forma bem mais tranquila. Fiz minhas atividades, atividade física, descansei, dormi, né, me alimentei bem. E isso me fez pensar em algumas passagens bíblicas, né? Inclusive uma muito semelhante, né, que foi com Elias, que me chamou muita atenção. Na verdade, Deus já havia falando, né, dessa passagem comigo há muito tempo, e já sabendo do que aconteceria, e acredito eu que ele querendo que eu viesse aqui falar para vocês, ele me trouxe à tona essa passagem de Elias, e eu até deixei aqui anotado para não esquecer. Isso, na verdade, acontece, né, já aconteceu com, com muitas com muitas pessoas, né, é, com muitas pessoas na Bíblia, né? A gente acaba vendo ali que aconteceu com Moisés, com Elias, com o próprio Jesus. E o Espírito Santo começou a me fazer refletir sobre isso. E lá na passagem de 1 Reis, no capítulo 18, Elias ele vive uma das maiores demonstrações do poder de Deus na vida dele. E logo depois,
em 1 Reis, no capítulo 19, ele está com medo, ele foge, ele se isola e ele chega a desejar morrer. Imagina, ele passou por, por uma grande demonstração ali, né, do amor de Deus na vida dele. Ele viu o que na nossa vida seria a concretização das promessas de Deus. E depois ele se vê querendo morrer, provavelmente por conta de um cansaço mental, físico, espiritual muito grande depois de uma batalha. Então, o que que Deus faz ali, né, quando vê essa situação de Elias? Ele não chega para Elias com um grande sermão, né? Ele simplesmente fala para Elias a seguinte forma: ele permite que Elias durma e coma. Durma e coma. E foi justamente, né, o que eu fiz na quarta-feira. Descansei, dormi, me alimentei bem. E, gente, no final do dia eu já estava completamente diferente. Na verdade, no meio do dia eu já estava completamente diferente, depois de ter tido uma boa noite de sono, de ter me alimentado bem, de ter tido um momento ali de qualidade com o Senhor. E essa passagem de Elias falou muito ao meu coração, né? Porque antes de Deus falar com a mente de Elias, ele permitiu que Elias descansasse, que ele comesse e dormisse. E é assim com a gente também, né? Quantas vezes nós estamos tão cansadas que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente acha que Deus não está falando com a gente, quando na verdade somos nós que estamos tão aceleradas e com tantas coisas na cabeça que a gente não consegue, né, escutar a voz de Deus. E como na própria palavra diz, Deus ele não vem por meio de barulho, ele vem por meio do vento suave, né? E é assim com os nossos pensamentos também. Se a gente está com os pensamentos completamente acelerados, se a gente está exausta, muito provavelmente a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus, né? Uma outra passagem também que me chamou muito a atenção é na passagem, né, da tempestade, onde os discípulos estão ali no barco e Jesus simplesmente dorme no meio da tempestade. E esse dormir de Jesus no meio da tempestade não significa, né, que ele, como os discípulos achavam até ali, que questionaram, né, por que Jesus estava dormindo, né, não te importas que a gente morra, né? E Jesus ele estava ali dormindo porque simplesmente ele acreditava, né, em Deus e aquela tempestade não era nada. Então, quantas vezes a gente está no meio de problemas nas nossas vidas e essa tempestade está acontecendo e a gente quer resolver, a gente quer fazer mil coisas, sendo que quem está no comando dessa tempestade não nos desampara, né? Então, que façamos como Jesus, que a gente descanse no meio da tempestade e confie, né, nos direcionamentos do nosso Pai. E essas passagens me fizeram refletir muito sobre quantas vezes eu até anotei isso em um dos meus cadernos com Deus. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, dos meus cadernos, né, que eu escrevo cartas para Deus desde o início de 2025. E muitas dessas visões que Deus me deu e me fez escrever estão acontecendo. Depois eu quero falar melhor, mas em outro vídeo. E em um desses cadernos, Deus me fez escrever justamente para quando eu tivesse dias difíceis, lesse o que eu tinha escrito ali e entendesse como é que meu corpo funciona. E nessa carta eu falava basicamente que quando eu estivesse cansada, eu simplesmente me desligasse de redes sociais. Era como se fosse uma instrução mesmo, me desligasse de redes sociais, descansasse, escutasse músicas que eu gosto, músicas tranquilas, me alimentasse bem, que depois, logo menos, eu estaria melhor. E, gente, é sempre assim. Eu só preciso fazer isso, passar um tempinho e a minha fé volta ainda mais forte. O meu corpo volta ainda mais forte. Então, às vezes, o que você está passando não é nem, porque a minha fé diminuiu. Não, às vezes você só está cansada. Você está tão cansada que você não consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida. Então, esse vídeo ele não vai ser muito longo, mas é basicamente uma instrução, assim como Deus fez com Elias,
Deus me mostra muitas mulheres que estão extremamente cansadas, às vezes até aqui no Instagram não, perdão, às vezes até aqui no YouTube, procurando tantas respostas, quando na verdade você só precisa, ao invés de estar aqui tem muita, né? Lógico, inclusive esse vídeo é uma resposta de Deus na sua vida. Acredito muito que Deus tenha te trazido até esse vídeo, não por acaso, não acredito nisso, acredito, como diz uma amiga minha, nas Jesuicidências, né? Nas coincidências de Jesus. E você está aqui porque você precisa escutar essa mensagem. Mas, ao invés de você estar aqui procurando tantas coisas, depois desse vídeo faz o seguinte: assim como Elias, dorme e se alimenta bem. Eu tenho certeza que depois de um descanso, até depois de você, olha, quantas vezes eu estava agoniada, eu estava assim, sabe, me sentindo tão angustiada, e eu simplesmente sentei no chão do meu quarto, coloquei um louvor, chamei Jesus para estar comigo e eu me derramei em lágrimas. Me derramei em lágrimas e chorar me fez tirar um peso, sabe? Então, às vezes, você só precisa chorar tudo que você tem para chorar, se alimentar bem, dormir, pedir colo de Jesus e você vai acordar pronta para mais uma batalha. O que você precisa hoje é descansar. Apenas descanse. Tire um cochilo se você puder. É, ou então simplesmente desinstale também Instagram. Às vezes essas redes sociais acabam tirando a gente do foco, né? E levando a gente para comparação, perder nosso tempo de vida. Então, descanse, né? Não sei como é a sua rotina no final de semana, mas hoje é sexta-feira, talvez no final de semana você tire esse tempo para descansar. Longe de redes sociais, apenas você, Deus, sua família. Enfim, esse vídeo é um convite para que você descanse e para que você não caia na armadilha do inimigo, na armadilha de Satanás, que é te desviar do teu propósito através do cansaço. Amém? É isso, gente. O vídeo foi curtinho, mas é um direcionamento. Eu espero de verdade que você tenha sido tocado por esse meu testemunho, tenha sido tocado pelo que Deus te fez entender através desse vídeo, através da minha vida, que não seja sobre mim, que seja sobre o que Ele colocou no meu coração e que nesse vídeo também colocou no seu coração. É isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Descansem.